Em uma noite fria e silenciosa de Nova York, as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, mas não havia nada de mágico para Marie, uma veterana de guerra que se encontrava perdida em um labirinto de desespero e solidão. O que faz uma pessoa chegar a esse ponto? O que acontece quando os sonhos se desfazem e a realidade se transforma em um pesadelo? A história começa com uma pergunta que ecoa na mente de muitos. Até onde você iria para mudar o rumo da sua vida? Marie sempre sonhou em ser alguém. Desde pequena, desejava servir ao seu país, acreditar que poderia fazer a diferença. No entanto, a guerra a deixou marcada, não apenas em seu corpo, mas em sua alma. Agora, ela vagava pelas ruas frias da cidade, onde a indiferença a açoitava como um vento cortante. Suas noites eram passadas em um canto escuro de um parque, envolta em um cobertor sujo, sonhando com dias mais iluminados e com a possibilidade de recomeçar. O passado a assombrava, mas ela guardava um segredo que poderia abalar até as fundações do poder. A cidade ao seu redor era um cenário vibrante, pulsante de vida e oportunidades, mas para Marie era um labirinto hostil. Os arranha-céus, que simbolizavam sucesso e riqueza, eram também uma constante lembrança de tudo o que ela havia perdido. Cada passo sobre o asfalto frio era uma luta diária pela sobrevivência, uma batalha contra a fome, o frio e a solidão. O contraste entre a vida nas ruas e o luxo ao seu redor era um golpe constante em seu coração. Enquanto os ricos desfrutavam de suas vidas nas alturas, Marie se via presa em um ciclo de miséria e abandono. Naquela noite fatídica, enquanto Marie se encolhia em seu canto, um homem de aparência imponente passou por ela. Donald Trump, conhecido mundialmente por sua fortuna e polêmicas, estava a caminho de um evento glamuroso. O encontro parecia casual, mas o destino tinha outros planos. Ao vê-la, algo incomum despertou em Trump, uma compaixão que desafiava sua imagem pública. Ele não era apenas um homem de negócios. Havia uma humanidade latente em seu olhar que se conectou instantaneamente com a vulnerabilidade de Marie. O confronto entre esses dois mundos tão distantes não era apenas uma questão de classe social. Era uma colisão de histórias, de sonhos despedaçados e esperanças sufocadas. Marie, com seu olhar cansado, e Trump, envolto em sua aura de poder, estavam prestes a embarcar em uma jornada transformadora. O que começou como um mero ato de caridade, logo se tornaria um turbilhão de emoções, revelações e reviravoltas inesperadas. O conflito central da história se desenrolava à medida que Marie lutava para lidar com seus traumas, um peso que a impedia de olhar para o futuro. O segredo que ela guardava, uma verdade que poderia mudar tudo, estava prestes a vir à tona. Para Trump, a decisão de ajudá-la não seria apenas uma questão de imagem, seria um teste de seu verdadeiro caráter. Ambos estavam em busca de redenção, mas a que custo? Quando Marie finalmente se permitiu abrir seu coração, o que se seguiu foi uma tempestade de emoções que abalaria não apenas a vida deles, mas o próprio tecido da sociedade. As adversidades enfrentadas por Marie não eram apenas pessoais, refletiam lutas maiores que ecoavam nas vidas de muitos. O espectro da injustiça social pairava sobre eles, desafiando a todos a confrontar suas próprias crenças e preconceitos. A história estava apenas começando, e cada passo que Marie e Trump davam juntos revelava camadas de humanidade que muitos se esforçavam para ignorar. As decisões que tomavam carregavam o peso do inesperado, e a linha entre amizade e traição se tornava cada vez mais tênue. Marie e Trump estavam prestes a descobrir que, às vezes, o caminho para a verdade e a mudança começa com um simples encontro, onde cada um deve confrontar seus próprios fantasmas. Assim, a narrativa se desenrola, entrelaçando vidas e histórias que, à primeira vista, pareciam incompatíveis.
O que parecia ser um encontro casual entre um homem poderoso e uma mulher em situação de vulnerabilidade se transformaria em um poderoso testemunho de superação, solidariedade e a busca por justiça em um mundo marcado por desigualdade. E no centro de tudo isso, a pergunta persistia: até onde você iria para mudar o rumo da sua vida? Marie acordou com o cheiro do café fresco que invadia o ar do parque. O sol começava a romper a escuridão da noite anterior, trazendo consigo um leve calor que contrastava com o frio que se instalara em seus ossos. O barulho da cidade despertava, e ela sabia que era hora de se mover, de buscar algo para comer. Embora o dia estivesse começando, a sensação de desamparo ainda a acompanhava, como uma sombra persistente. Enquanto caminhava pelas ruas, Marie se deparou com uma pequena barraca de café. O dono, um homem idoso de olhos bondosos, sempre a cumprimentava com um sorriso. Naquela manhã, ele lhe ofereceu um café quente e um croissant. Marie hesitou, mas a gentileza dele tocou seu coração. Aceitou a oferta, mas não sem sentir a vergonha por ter que depender da caridade dos outros. O gesto simples, no entanto, reacendeu uma pequena chama de esperança dentro dela. Era um lembrete de que ainda havia bondade no mundo. Ao sair da barraca, Marie percebeu um grupo de jovens se reunindo em um canto da calçada. Eles riam e conversavam animadamente, imersos em suas próprias vidas. Um deles, um rapaz de cabelos desgrenhados e sorriso largo, a notou e a convidou para se juntar a eles. "Ei, você quer um pouco de diversão?" Ele perguntou com uma energia contagiante. Marie hesitou, mas a ideia de se conectar com alguém, mesmo que por instantes, era tentadora. Ela se aproximou e logo estava rindo e contando histórias de sua vida antes da guerra. Porém, a alegria foi breve. Quando um dos jovens começou a falar sobre suas próprias frustrações com o sistema, a lembrança de seus traumas a atingiu como uma onda. Ela se viu fechando-se novamente, recuando para seu casulo de dor e solidão. A luta interna a consumia, e ela se afastou do grupo, sentindo que não pertencia àquele momento. Assim, a conexão que havia começado a se formar rapidamente desmoronou, deixando-a mais isolada do que antes. No caminho de volta ao seu canto no parque, Marie se deparou com uma mulher mais velha, sentada em uma calçada, cercada por sacolas plásticas. A mulher estava vendendo pequenos artesanatos que fazia com suas próprias mãos. Ao se aproximar, Marie percebeu que a mulher tinha um olhar profundo que refletia uma vida cheia de desafios e superações. Elas trocaram algumas palavras, e Marie encontrou em sua voz uma resiliência que a inspirou. A mulher falou sobre como cada peça que vendia era uma história, uma luta pela sobrevivência. "Ninguém sabe o que estamos passando, mas cada dia é uma nova chance", disse ela. A conversa acendeu algo dentro de Marie. Ela começou a refletir sobre seus próprios talentos, suas habilidades que haviam sido enterradas sob os escombros da guerra. O desejo de criar, de transformar sua dor em algo significativo, começou a germinar em sua mente. No entanto, ainda havia um medo palpável de falhar, de expor sua vulnerabilidade a um mundo que já a havia machucado tanto. Enquanto caminhava, Marie também percebeu o olhar de desaprovação de algumas pessoas ao seu redor. Um grupo de homens em um bar próximo a olhava com desdém, e ela sentiu a pressão do julgamento social. Aquela era mais uma das barreiras que precisava enfrentar: a discriminação e o estigma que acompanhavam sua condição. Marie respirou fundo, tentando se fortalecer diante da adversidade. Ela sabia que a luta não seria fácil, mas a determinação de mudar sua vida começava a se formar, mesmo que lentamente. Em meio a esses desafios diários, a ideia de buscar um novo caminho começou a se concretizar. Marie decidiu que precisava dar o primeiro passo. Mesmo que pequeno, esse passo seria um sinal de que ela estava disposta a lutar por si mesma. Com a ajuda da mulher que conhecera, ela começou a aprender sobre a venda de artesanatos.
Através desse processo, Marie não apenas descobriu um novo talento, mas também começou a se reerguer emocionalmente. Enquanto isso, a presença de Trump ainda pairava em sua mente. O encontro fugaz e a compaixão que ele demonstrou a deixaram intrigada. Poderia um homem como ele realmente entender sua luta? Aquele momento a fez perceber que, mesmo os mais poderosos, muitas vezes carregam suas próprias batalhas. As vidas deles, embora tão diferentes, se entrelaçavam de maneiras que ela não havia imaginado. Os primeiros desafios de Marie a testaram, mas também a impulsionaram a começar sua jornada de transformação. A luta contra o estigma social, a busca por um novo propósito e a conexão com pessoas que a inspiravam eram apenas o começo. Ela sabia que havia muito mais por vir, e a pergunta que ecoava em sua mente se tornava cada vez mais intensa. Até onde ela iria para mudar o rumo de sua vida? Esse era o desafio que a aguardava, e ela estava decidida a enfrentá-lo, um passo de cada vez. Marie continuava a lutar contra as correntes invisíveis que aprendiam a sua dor. Cada dia parecia um novo desafio, um novo teste de suas resoluções. O novo caminho que começava a trilhar, porém, não era isento de obstáculos. A ideia de vender artesanatos, que inicialmente acendeu uma pequena chama de esperança, logo se revelou mais complexa do que ela imaginava. As mãos, que um dia foram ágeis e criativas, estavam agora enferrujadas pela falta de prática e pela insegurança que a consumia. O primeiro dia de vendas foi um desastre. Marie se sentou em um canto do parque, com suas peças dispostas em uma toalha surrada. As horas passaram, e apesar de seus esforços para atrair a atenção dos transeuntes, as pessoas simplesmente passavam. Muitas vezes, sem olhar para ela, o desânimo começou a se instalar. Ela se questionava se realmente tinha o que era preciso para ter sucesso, se sua arte era boa o suficiente para ser apreciada. Os pensamentos negativos foram como uma tempestade, engolindo a pequena esperança que havia surgido. Foi nesse dia que conheceu Carla, uma artista local que vendia suas pinturas em um espaço próximo. Carla tinha um jeito vibrante e uma energia contagiante. Ela se aproximou de Marie, observando suas peças com interesse. "Você tem um talento incrível!" exclamou, fazendo Marie corar. A artista começou a compartilhar suas próprias experiências, os altos e baixos que enfrentou, as portas que se fecharam e as que se abriram. Carla se tornou não apenas uma mentora, mas uma amiga para Marie. Juntas, elas começaram a trocar ideias sobre como melhorar as vendas e como atrair mais atenção para seus trabalhos. Contudo, a amizade com Carla também trouxe desafios. Em algumas ocasiões, Marie se sentia como uma sombra, incapaz de acompanhar o ritmo acelerado e a confiança da amiga. As comparações eram inevitáveis, e a cada elogio que Carla recebia, Marie sentia-se um pouco mais insignificante. A insegurança se tornava um peso em seu peito, e a pressão para corresponder às expectativas de sua nova amiga a fazia hesitar. Além disso, a presença de um novo antagonista na forma de um concorrente local tornou as coisas ainda mais complicadas. Um homem chamado Victor, que também vendia artesanato, começou a observar Marie e Carla com desdém. Ele não perdia a chance de alfinetar as duas, insinuando que suas obras eram inferiores e que não tinham potencial no mercado. Essa hostilidade fazia com que Marie se sentisse ainda mais vulnerável, como se cada palavra e cada olhar de Victor fossem facas cortando suas esperanças. Em um dia especialmente difícil, após um comentário sarcástico de Victor, Marie se sentou em um banco do parque, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O peso da rejeição e a sensação de não pertencimento a atingiram em cheio. Ela começou a questionar suas escolhas e se realmente valia a pena continuar.
A luta interna era feroz. De um lado, a vontade de desistir e se esconder. Do outro, a pequena voz que sussurrava que ela precisava lutar, que não podia deixar que os outros a definissem. Carla percebeu a dor de Marie e, em um momento de empatia, a convidou para um evento de artesanato na comunidade, onde teriam a oportunidade de mostrar suas obras. Marie hesitou. O medo de ser rejeitada novamente a paralisava. Mas Carla, percebendo sua hesitação, disse: "Você não está sozinha nessa, vamos juntas. E se as coisas não saírem como esperamos, pelo menos teremos tentado." Essa frase ressoou profundamente em Marie. A ideia de ter alguém ao seu lado, alguém que acreditava nela, acendeu uma nova esperança. No dia do evento, as emoções eram intensas. Marie se preparou, vestindo um vestido simples, mas que a fazia sentir-se um pouco mais confiante. Ao chegar, o ambiente vibrava com cores e sons, artistas e visitantes interagindo de forma calorosa. No entanto, o nervosismo quase a dominou. Carla a encorajou a se apresentar, a falar sobre suas peças, e embora a voz tremesse, Marie conseguiu compartilhar sua história, suas lutas e o significado por trás de cada item que havia criado. O impacto foi imediato. As pessoas começaram a se aproximar, interessadas não apenas nas obras, mas na história de Marie. A conexão emocional que ela estabeleceu com os visitantes tornou-se um poderoso aliado, e mesmo que as vendas não fossem as melhores, a sensação de pertencimento a uma comunidade criativa começou a brotar dentro dela. Ainda assim, a presença de Victor no evento não passou despercebida. Ele a observava de longe, e as provocações não tardaram a surgir. "Olha, a artista de rua tentando se fazer notar", ele debochou. Mas em vez de se deixar abalar, Marie sentiu a força que havia adquirido ao longo de suas experiências. Com um olhar determinado, ela encarou Victor e, ao invés de se retrair, respondeu: "Eu sou mais do que suas palavras. Estou aqui, e isso já é uma vitória." Essa reação surpreendeu até mesmo a si mesma. A pequena vitória de se afirmar diante do antagonismo a fez sentir-se mais forte, mais capaz. A conexão emocional que havia formado com os visitantes, a amizade com Carla e a determinação de não deixar que o medo a paralisasse foram os pilares que a sustentaram naquele momento. Enquanto o evento se aproximava do fim, Marie percebeu que, independentemente do resultado em termos de vendas, havia conquistado algo muito mais valioso: um sentido de propósito e a coragem de ser verdadeira consigo mesma. A luta ainda estava longe de terminar, mas ela se sentia mais preparada para enfrentá-la. E assim, com cada passo que dava, Marie se aproximava de um novo começo, moldando seu destino com suas próprias mãos. Marie sentia a adrenalina pulsar em suas veias enquanto o evento se desenrolava. A sensação de pertencimento e a força que ela havia descoberto eram novas, mas o mundo ao seu redor não parava de girar, trazendo com ele novos desafios que testariam sua determinação. Após o evento, ela esperava que a onda de encorajamento a levasse mais longe. Porém, a realidade logo se impôs. Nos dias seguintes, as vendas não se mantiveram. O entusiasmo inicial começou a se dissipar e, com ele, a confiança de Marie. Carla, embora sempre otimista, começou a notar a mudança na amiga. Em conversas casuais, Marie não conseguia esconder a frustração que a consumia. A pressão para manter o impulso criativo e as vendas aumentou, e o medo de voltar a se sentir invisível começou a tomar conta novamente. As noites eram longas e a insônia a acompanhava, enquanto pensamentos de inadequação a atormentavam. Com a insegurança voltando, a amizade com Carla começou a ser testada. As comparações tornaram-se mais frequentes e, sem querer, Marie se via competindo com sua amiga. Carla, que antes era uma fonte de apoio, agora parecia uma barreira. As histórias de sucesso de Carla, que antes a inspiravam, se tornaram uma fonte de dor. A ideia de um novo evento, onde Carla seria a estrela, gerou um nó na garganta de Marie. Logo, uma nova reviravolta surgiu. Victor,
O concorrente que sempre a incomodou lançou uma linha de produtos que rapidamente se tornaram populares. Ele não apenas desdenhava de Marie, mas agora parecia ter um público fiel. As provocações tornaram-se mais incisivas e ele começou a usar suas redes sociais para zombar dela abertamente. A artista que não consegue vender nenhuma peça em um evento, postou ele, acompanhado de uma foto dela em um dos seus momentos mais vulneráveis. A dor da humilhação era insuportável. Marie sentiu-se encurralada. A pressão social estava se tornando avassaladora, e isso a levou a um ponto de ruptura. Ela passou dias sem querer sair de casa, mergulhando em um ciclo de autocrítica. O peso da rejeição e a sensação de fracasso eram um fardo pesado que parecia não dar trégua. Carla, preocupada, insistiu para que Marie se juntasse a ela em uma nova iniciativa, um workshop de artesanato que prometia atrair mais pessoas interessadas. Mas Marie hesitou. O medo de se expor novamente, de ser julgada e ridicularizada, a paralisava. A relação entre Marie e Carla começou a esfriar. Carla, em sua busca por ajudar a amiga, não percebeu que suas tentativas estavam se tornando uma pressão ainda maior. Marie se sentia como se estivesse em um campo de batalha, lutando não apenas contra seus próprios demônios, mas também contra a amiga que agora parecia uma rival. Essa tensão culminou em uma discussão acalorada, onde Marie, tomada pela frustração, disparou. Você não entende. Você tem tudo o que precisa e eu sou uma piada. Essas palavras ecoaram no coração de Carla, que ficou atônita. O que era para ser um espaço de apoio se transformou em um campo de batalha emocional. A amizade estava em risco. E Marie sentiu o impacto de suas palavras, mas não sabia como recuperar o que havia perdido. A solidão se instalou e a artista se viu sozinha em sua jornada, com a pressão de Victor e o peso de sua própria insegurança. Com o passar dos dias, a vida de Marie parecia um ciclo interminável de frustração e desânimo. As tentativas de se reerguer eram frequentemente interrompidas por pensamentos autodepreciativos. Você não consegue fazer nada certo. Por que você ainda tenta? Essas frases se tornaram constantes em sua mente. O desgaste emocional tornou-se visível. Marie começou a perder o brilho nos olhos, e seu trabalho manual, que antes era uma forma de expressão, agora parecia uma obrigação. Contudo, em meio ao caos, uma luz surgiu quando Marie decidiu visitar uma exposição de arte local. Embora hesitante, sua curiosidade a levou a entrar. Ao caminhar entre as peças, ela se deparou com uma instalação que retratava a luta e a superação da artista. As emoções que a obra evocou foram profundas, e Marie se viu refletida naquela luta. Ali, em meio a desconhecidos, ela percebeu que não estava sozinha em suas batalhas. A cena a inspirou a reconsiderar sua própria narrativa. Foi nesse momento que uma ideia começou a germinar em sua mente. Se ela não conseguisse vender suas peças, que tal contar sua história por meio da arte? A conexão emocional que havia sentido na exposição a fez perceber que sua luta era parte de sua jornada criativa. Decidiu, então, criar uma nova coleção que refletisse suas experiências, suas dores e as lições aprendidas. A decisão de se reinventar foi um ponto de virada. Marie começou a trabalhar incansavelmente em suas novas peças, cada uma carregando uma parte de sua história. As horas passavam e a paixão começou a ressurgir. A criação se tornou uma forma de terapia e, ao mesmo tempo, um ato de resistência contra as vozes negativas. Com o tempo, ela decidiu que, independentemente do que Victor pensasse ou do que Carla havia se tornado, sua arte precisava ser verdadeira. Enquanto isso, a relação com Carla começou a se curar lentamente. Com o tempo e distância, ambas perceberam que a raiva e os mal-entendidos eram parte de um processo de crescimento. Quando Marie finalmente teve coragem de se abrir sobre suas inseguranças, Carla não apenas compreendeu,
mas também compartilhou suas próprias vulnerabilidades. A amizade, embora testada, começou a se reconstruir em bases mais sólidas, agora fundamentadas na honestidade e no apoio mútuo. Essa nova fase trouxe consigo um renascimento. Marie se sentia mais forte e mais autêntica do que nunca. E quando o próximo evento se aproximou, ela estava pronta para se apresentar não apenas como uma artista, mas como uma mulher que havia aprendido a lutar por si mesma. A jornada estava longe de ser fácil, mas a determinação de Marie a levava em direção a um futuro que ela agora sabia que merecia. Marie sentia a adrenalina pulsar em suas veias enquanto o evento se desenrolava. A sensação de pertencimento e a força que ela havia descoberto eram novas, mas o mundo ao seu redor não parava de girar, trazendo com ele novos desafios que testariam sua determinação. Após o evento, ela esperava que a onda de encorajamento a levasse mais longe. Porém, a realidade logo se impôs. Nos dias seguintes, as vendas não se mantiveram. O entusiasmo inicial começou a se dissipar e, com ele, a confiança de Marie. Carla, embora sempre otimista, começou a notar a mudança na amiga. Em conversas casuais, Marie não conseguia esconder a frustração que a consumia. A pressão para manter o impulso criativo e as vendas aumentou, e o medo de voltar a se sentir invisível começou a tomar conta novamente. As noites eram longas, e a insônia a acompanhava, enquanto pensamentos de inadequação a atormentavam. Com a insegurança voltando, a amizade com Carla começou a ser testada. As comparações tornaram-se mais frequentes, e sem querer, Marie se via competindo com sua amiga. Carla, que antes era uma fonte de apoio, agora parecia uma barreira. As histórias de sucesso de Carla, que antes a inspiravam, se tornaram uma fonte de dor. A ideia de um novo evento, onde Carla seria a estrela, gerou um nó na garganta de Marie. Logo, uma nova reviravolta surgiu. Victor, o concorrente que sempre a incomodou, lançou uma linha de produtos que rapidamente se tornaram populares. Ele não apenas desdenhava de Marie, mas agora parecia ter um público fiel. As provocações tornaram-se mais incisivas e ele começou a usar suas redes sociais para zombar dela abertamente. A artista que não consegue vender nenhuma peça em um evento, postou ele, acompanhado de uma foto dela em um dos seus momentos mais vulneráveis. A dor da humilhação era insuportável. Marie sentiu-se encurralada. A pressão social estava se tornando avassaladora, e isso a levou a um ponto de ruptura. Ela passou dias sem querer sair de casa, mergulhando em um ciclo de autocrítica. O peso da rejeição e a sensação de fracasso eram um fardo pesado que parecia não dar trégua. Carla, preocupada, insistiu para que Marie se juntasse a ela em uma nova iniciativa, um workshop de artesanato que prometia atrair mais pessoas interessadas. Mas Marie hesitou. O medo de se expor novamente, de ser julgada e ridicularizada, a paralisava. A relação entre Marie e Carla começou a esfriar. Carla, em sua busca por ajudar a amiga, não percebeu que suas tentativas estavam se tornando uma pressão ainda maior. Marie se sentia como se estivesse em um campo de batalha, lutando não apenas contra seus próprios demônios, mas também contra a amiga, que agora parecia uma rival. Essa tensão culminou em uma discussão acalorada, onde Marie, tomada pela frustração, disparou: "Você não entende. Você tem tudo o que precisa e eu sou uma piada." Essas palavras ecoaram no coração de Carla, que ficou atônita. O que era para ser um espaço de apoio se transformou em um campo de batalha emocional. A amizade estava em risco e Marie sentiu o impacto de suas palavras, mas não sabia como recuperar o que havia perdido. A solidão se instalou e a artista se viu sozinha em sua jornada, com a pressão de Victor e o peso de sua própria insegurança. Com o passar dos dias, a vida de Marie parecia um ciclo interminável de frustração e desânimo. As tentativas de se reerguer eram frequentemente interrompidas por pensamentos autodepreciativos.
Você não consegue fazer nada certo. Por que você ainda tenta? Essas frases se tornaram constantes em sua mente. O desgaste emocional tornou-se visível. Marie começou a perder o brilho nos olhos, e seu trabalho manual, que antes era uma forma de expressão, agora parecia uma obrigação. Contudo, em meio ao caos, uma luz surgiu quando Marie decidiu visitar uma exposição de arte local. Embora hesitante, sua curiosidade a levou a entrar. Ao caminhar entre as peças, ela se deparou com uma instalação que retratava a luta e a superação da artista. As emoções que a obra evocou foram profundas, e Marie se viu refletida naquela luta. Ali, em meio a desconhecidos, ela percebeu que não estava sozinha em suas batalhas. A cena a inspirou a reconsiderar sua própria narrativa. Foi nesse momento que uma ideia começou a germinar em sua mente. Se ela não conseguisse vender suas peças, que tal contar sua história por meio da arte? A conexão emocional que havia sentido na exposição a fez perceber que sua luta era parte de sua jornada criativa. Decidiu, então, criar uma nova coleção que refletisse suas experiências, suas dores e as lições aprendidas. A decisão de se reinventar foi um ponto de virada. Marie começou a trabalhar incansavelmente em suas novas peças, cada uma carregando uma parte de sua história. As horas passavam e a paixão começou a ressurgir. A criação se tornou uma forma de terapia e, ao mesmo tempo, um ato de resistência contra as vozes negativas. Com o tempo, ela decidiu que, independentemente do que Victor pensasse ou do que Carla havia se tornado, sua arte precisava ser verdadeira. Enquanto isso, a relação com Carla começou a se curar lentamente. Com o tempo e distância, ambas perceberam que a raiva e os mal-entendidos eram parte de um processo de crescimento. Quando Marie finalmente teve coragem de se abrir sobre suas inseguranças, Carla não apenas compreendeu, mas também compartilhou suas próprias vulnerabilidades. A amizade, embora testada, começou a se reconstruir em bases mais sólidas, agora fundamentadas na honestidade e no apoio mútuo. Essa nova fase trouxe consigo um renascimento. Marie se sentia mais forte e mais autêntica do que nunca. E quando o próximo evento se aproximou, ela estava pronta para se apresentar não apenas como uma artista, mas como uma mulher que havia aprendido a lutar por si mesma. A jornada estava longe de ser fácil, mas a determinação de Marie a levava em direção a um futuro que ela agora sabia que merecia. As consequências imediatas do ponto de virada na vida de Marie foram palpáveis. A decisão de transformar sua dor em arte deu início a um processo terapêutico que a fez reconsiderar sua visão sobre si mesma e sobre seu trabalho. Ela começou a trabalhar em sua nova coleção com uma fervorosa determinação, cada peça se tornando uma extensão de sua jornada emocional. As noites de insônia foram substituídas por momentos de inspiração, onde Marie se via imersa em cores, texturas e histórias que desejava contar através de suas criações. Essa mudança prática trouxe não apenas uma nova energia ao seu trabalho, mas também um renascimento emocional que começou a eclipsar a sombra da autocrítica. No entanto, novos obstáculos começaram a surgir. A pressão para apresentar sua nova coleção em um evento próximo era intensa. O medo de comparação com Victor e a insegurança em relação ao julgamento do público voltaram a assombrá-la. Além disso, a amizade com Carla, que estava em processo de cura, ainda era frágil. Marie se preocupava se suas inseguranças poderiam criar novas fissuras na relação. E as interações entre as duas ainda eram marcadas por um cuidado cauteloso. O desejo de se reconectar era forte, mas o receio de que um deslize pudesse reacender velhas rivalidades a mantinha em um estado de alerta constante.
Enquanto isso, Marie começou a perceber sinais de crescimento dentro de si. A nova coleção não apenas a desafiava a se expor de maneira mais autêntica, mas também a encorajava a confrontar suas emoções. Ao trabalhar em cada peça, ela começou a processar a dor da competição e a rejeição que havia sentido. As vozes negativas que antes a atormentavam começaram a perder força, enquanto ela se lembrava das razões pelas quais havia se apaixonado pela arte em primeiro lugar. No lugar da frustração, surgiram momentos de esperança renovada, onde Marie se via como uma contadora de histórias e sua arte uma forma de empoderamento. À medida que se aproximava o evento, a expectativa aumentava. Marie sabia que teria que enfrentar não apenas o público, mas também suas próprias inseguranças. Cada apresentação seria um teste de sua determinação e um confronto com as vozes que tentavam a diminuir. A pressão era palpável, mas a artista também sentia um novo impulso, uma determinação renovada que a levava a questionar se estava realmente pronta para esse desafio. A relação com Carla, embora ainda delicada, começou a se fortalecer. As conversas se tornaram mais abertas e Marie sentiu que, ao compartilhar sua jornada de autodescoberta, estava também permitindo que sua amiga se revelasse. As vulnerabilidades de Carla foram um lembrete de que ambas eram humanas, cada uma lutando suas próprias batalhas. Essa nova dinâmica trouxe um senso de solidariedade que antes parecia perdido, e Marie começou a entender que, ao invés de rivalidade, havia espaço para o apoio mútuo. Entretanto, a sombra de Victor ainda pairava. A presença dele nas redes sociais, com sua linha de produtos em ascensão, era um lembrete constante das inseguranças que Marie tentava superar. As provocações dele, embora dolorosas, começaram a se transformar em combustível para sua determinação. Em vez de permitir que as críticas a desmotivassem, ela decidiu usá-las como um incentivo para provar que sua voz e sua arte tinham valor. A batalha contra a insegurança se tornava, assim, um caminho de resistência e empoderamento. A expectativa em torno do evento crescia e, com ela, a tensão. Marie sabia que sua apresentação seria um momento decisivo, não apenas para sua carreira, mas para sua jornada pessoal. Ela estava prestes a se expor de uma maneira que nunca havia feito antes, e isso a aterrorizava e a excitava ao mesmo tempo. As horas que passava em seu ateliê agora eram preenchidas não apenas com trabalho, mas com a certeza de que estava se preparando para uma nova fase em sua vida. O clímax se aproximava, e Marie estava determinada a enfrentá-lo de frente, disposta a mostrar não apenas suas criações, mas a força que havia descoberto dentro de si mesma. Assim, com cada pincelada e cada detalhe, Marie não estava apenas criando arte. Estava esculpindo sua nova identidade, uma artista que não se deixaria abater pelas adversidades. A jornada estava apenas começando, e ela estava pronta para o que viesse a seguir. O dia do evento finalmente chegou, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Marie observava a sala de exposições se encher de convidados, artistas e críticos, cada um com seu olhar aguçado e suas expectativas. O coração dela batia acelerado, um turbilhão de emoções misturadas com a adrenalina. Era o momento pelo qual havia se preparado, mas ao mesmo tempo o medo a paralisava. A presença de Victor, que também havia sido convidado, a deixava em estado de alerta. Ele era a personificação de todas as suas inseguranças, e Marie se perguntava se conseguiria se manter firme diante dele. Quando chegou a hora de apresentar sua coleção, Marie subiu ao palco, sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. As luzes brilhantes a ofuscavam, e por um momento ela hesitou. As vozes internas que costumavam a criticar começaram a se agitar em sua mente, mas, em um instante de clareza, ela se lembrou de tudo o que havia aprendido. A dor e a luta não eram apenas parte de sua jornada, mas também as chaves que a tornavam única.
O que ela estava prestes a compartilhar não era apenas arte, mas a expressão mais autêntica de sua essência. Com um profundo suspiro, Marie começou a falar. Suas palavras fluíam com sinceridade, revelando a história por trás de cada peça. Ela compartilhou suas batalhas, suas inseguranças e, acima de tudo, sua transformação. À medida que falava, algo mágico aconteceu. As vozes críticas começaram a silenciar-se. O público se conectava com sua vulnerabilidade e a energia da sala se transformou. Marie olhou para o rosto de Carla na plateia e viu um brilho de apoio e orgulho. Essa conexão a fortalecia e ela percebeu que não estava sozinha. No entanto, no fundo da sala, Victor observava com um sorriso sarcástico e logo Marie sentiu a pressão de seu olhar. Ele não estava ali para aplaudi-la, estava ali para desmerecer sua conquista. A insegurança dela voltou a borbulhar e, por um momento, o pânico ameaçou dominá-la. O que ele diria? O que os críticos pensariam? Mas, em vez de se deixar abater, Marie decidiu que esse era o seu momento e que não permitiria que ninguém a derrubasse. As vozes de desconfiança não eram mais dela, pertenciam ao passado. Com um gesto decidido, ela se virou para Victor e, em um ato de coragem que a surpreendeu, desafiou-o diretamente. A arte não é uma competição, é uma expressão do que somos, e isso não pode ser medido por comparações. Eu não sou você, e não quero ser. As palavras ecoaram na sala e um silêncio tenso se estabeleceu. O público ficou em choque, mas em seguida as reações começaram a surgir. Aplausos tímidos se transformaram em uma ovação calorosa, e Marie sentiu uma onda de empoderamento percorrer seu corpo. Ela havia confrontado não só Victor, mas também suas próprias inseguranças. O momento era catártico. A pressão que a oprimia se dissipou, substituída por uma força inabalável. Marie continuou sua apresentação, agora com uma confiança renovada. Cada peça de sua coleção agora era mais do que uma obra de arte. Eram capítulos de uma história de superação e autodescoberta. O público se envolveu e Marie sentiu que estava finalmente conquistando o respeito e a admiração que há tanto tempo buscava. Quando terminou, a sala estava em pé, aplaudindo-a de forma entusiástica. O reconhecimento não era apenas pela beleza de suas obras, mas pela coragem que ela demonstrou ao se expor. Victor, por outro lado, parecia visivelmente incomodado, sua expressão de desdém se transformando em frustração. Marie percebeu que sua vitória não era apenas sobre a arte, mas sobre a liberdade de ser quem realmente era. O impacto emocional do clímax reverberou não só em Marie, mas também nas pessoas ao seu redor. Carla, com lágrimas nos olhos, a abraçou apertado, e a amizade delas se consolidou em um novo patamar de compreensão e apoio mútuo. As rivalidades e inseguranças que antes as separavam, agora serviam como uma ponte para um vínculo mais profundo. Marie percebeu que havia encontrado não apenas sua voz, mas também um espaço para que outras mulheres se unissem e se apoiassem. Enquanto deixava o palco, Marie sentiu uma leveza que nunca havia experimentado antes. Ela havia enfrentado seu maior desafio e saído vitoriosa. A jornada de transformação não tinha fim. Era apenas o começo de uma nova fase em sua vida. Marie não era mais a artista insegura que se escondia atrás de críticas e comparações. Ela era uma mulher forte, autêntica e disposta a abraçar sua própria história. A arte agora era seu veículo de empoderamento e ela estava pronta para explorar todo o potencial que ainda estava por vir. Marie desceu do palco com a sensação de que havia deixado uma parte de suas inseguranças ali diante do público. O calor dos aplausos ainda ressoava em seus ouvidos, e a energia da sala parecia pulsar em sintonia com sua nova determinação. As conversas ao redor se intensificavam, e ela notou olhares admirados, sorrisos encorajadores e gestos de apoio que nunca havia experimentado antes. A transformação que ocorrera em sua vida
não era apenas um reflexo de sua apresentação. Era um novo começo, uma nova perspectiva sobre quem ela era e para onde queria ir. Enquanto se afastava do palco, Marie foi envolvida por Carla, que a abraçou com tanta força que parecia querer absorver toda a felicidade que emanava dela. As lágrimas nos olhos de Carla eram um testemunho do impacto que aquele momento teve em ambas. "Você foi incrível!" exclamou ainda emocionada. "Você mostrou a todos a força que tem. Isso é só o começo." Marie sorriu, seu coração aquecido pelo apoio genuíno da amiga. Esse momento de conexão reforçou o laço que compartilhavam, mostrando que juntas poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. No entanto, a presença de Victor ainda pairava no ar, como uma sombra que insistia em se manter. Apesar de sua derrota retumbante, ele parecia relutante em aceitar a nova realidade de Marie. Quando seus olhares se cruzaram, Marie sentiu uma onda de confiança, acompanhada por uma pitada de compaixão. Ele havia sido uma parte importante de sua jornada, mesmo que de uma forma negativa. A rivalidade que antes a afetava agora parecia um eco distante, uma lembrança de um tempo em que a insegurança dominava sua vida. Em vez de sentir rancor, Marie percebeu que poderia usar essa experiência como um trampolim, não só para ela, mas também para outras mulheres que enfrentavam desafios semelhantes. Conforme a noite avançava, a sala de exposições se transformou em um espaço de celebração. Conversas efervescentes preenchiam o ambiente, e Marie viu várias mulheres se reunindo, compartilhando suas histórias de luta e superação. Elas se apoiavam mutuamente, e Marie se sentiu inspirada a entrar nessa conversa. Com coragem, aproximou-se de um grupo que discutia suas experiências na arte e na vida, e logo estava imersa em uma troca rica de ideias e sentimentos. Era como se uma nova tribo estivesse se formando, unindo mulheres com histórias diversas, mas com um objetivo comum: celebrar suas individualidades e apoiar umas às outras. À medida que a noite se desenrolava, Marie refletiu sobre sua jornada. Havia sacrificado tanto ao longo do caminho, mas agora via cada uma dessas dificuldades como um passo necessário para se tornar quem era. As lições aprendidas eram valiosas. A vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas sim uma força que permitia conexões profundas e autênticas. Ela entendeu que a arte que criava era uma extensão de sua própria experiência e que cada pincelada carregava um fragmento de sua história. O que antes parecia um fardo, agora se revelava uma fonte de inspiração, não só para ela, mas para outras pessoas. As reações do público naquele dia a tocaram profundamente. As mulheres que se aproximaram dela, compartilhando suas histórias de dor e resiliência, lembraram Marie do poder da empatia. O que antes era uma competição se transformou em uma rede de apoio, onde cada conquista era celebrada coletivamente. A competição não era mais o foco, mas a colaboração e a solidariedade. Essa nova perspectiva a fez perceber que o que ela realmente queria era criar um espaço onde a arte e a vida pudessem coexistir em harmonia, onde as vozes de todas as mulheres fossem ouvidas e valorizadas. Enquanto o evento chegava ao fim, Marie percebeu que sua vida estava prestes a mudar de maneira significativa. O impacto de sua apresentação ecoaria muito além daquela noite. Ela decidiu que, em vez de se isolar em seu ateliê, se dedicaria a criar um coletivo de artistas mulheres, onde poderiam compartilhar suas experiências, aprender umas com as outras e, acima de tudo, se apoiar. Era uma maneira de transformar a dor em algo belo e significativo, uma forma de empoderamento que reverberaria em suas vidas e nas vidas de tantas outras. A transição para esse novo capítulo de sua vida parecia natural. Marie já não era mais a artista insegura que se escondia atrás de críticas. Ela havia encontrado sua voz e a usaria para inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Sabia que a jornada não seria fácil,
mas estava determinada a seguir em frente, mesmo diante dos desafios. Essa nova missão não era apenas sobre arte, mas sobre criar um espaço seguro para que outras mulheres pudessem florescer. Enquanto se despedia dos convidados, Marie sentiu um misto de gratidão e empolgação. O futuro agora lhe parecia luminoso e cheio de possibilidades. O evento não era apenas um marco em sua carreira artística, mas um catalisador para uma mudança muito maior. E ao olhar para o horizonte, Marie sabia que estava apenas começando a traçar o caminho que sempre desejou. Um caminho repleto de amor, solidariedade e, acima de tudo, autenticidade. Marie observou o ambiente ao seu redor, sentindo um calor reconfortante que irradiava das conexões formadas naquela noite. As mulheres que antes eram estranhas, agora se tornaram parte de uma rede vibrante de apoio e empoderamento. A escolha de abrir-se para novas experiências e se permitir ser vulnerável havia gerado uma mudança, não apenas em sua vida, mas também na vida das outras mulheres que a cercavam. Elas estavam ali, não apenas para ouvir, mas para se unir em suas lutas e conquistas. A transformação que Marie havia experimentado reverberou entre elas, criando um espaço coletivo onde cada uma poderia ser ouvida e valorizada. Enquanto Carla a incentivava a compartilhar mais sobre sua jornada, Marie percebeu que essa nova fase não era só sobre sua arte, mas sobre a capacidade de inspirar outras a encontrarem suas próprias vozes. As conversas fervilhavam sobre projetos futuros, exposições e a ideia de um coletivo que celebrasse a criatividade feminina. Marie sentiu um impulso renovado. Sua visão estava se concretizando diante de seus olhos. O que havia começado como um ato de coragem, agora se transformava em um movimento que poderia impactar muitas vidas. Victor, embora presente, foi percebido de maneira diferente. A rivalidade que antes a consumia agora parecia insignificante. Marie entendeu que o que havia aprendido com ele não era apenas sobre competição, mas sobre a força que cada um possui ao enfrentar seus medos. Ela se lembrou de como ele havia sido um catalisador em sua jornada, forçando-a a confrontar suas inseguranças. Embora suas interações tivessem sido desafiadoras, Marie decidiu que poderia transformar essa experiência em aprendizado e não em ressentimento. Ao olhar para Victor, Marie viu não um adversário, mas um reflexo de suas próprias lutas. As conversas naquela noite eram mais do que simples trocas de palavras. Eram uma celebração de transformação. À medida que as mulheres compartilhavam suas histórias, Marie percebeu como cada uma delas havia enfrentado suas batalhas e encontrado força nas adversidades. Havia um clima de solidariedade que unia todas ali, uma vibração que prometia continuar crescendo. Essa união foi um lembrete poderoso de que a jornada de cada uma delas era igualmente importante e que juntas poderiam criar um impacto ainda maior. Enquanto a noite se desenrolava, Marie refletiu sobre tudo o que havia sacrificado para chegar ali. Havia momentos de dúvida, de dor, de desânimo, mas agora, olhando para trás, ela via que cada um desses momentos a havia moldado. A vulnerabilidade que antes considerava uma fraqueza, agora era vista como uma ponte que a conectava a outras. Cada sacrifício era um passo em direção a uma nova versão de si mesma, uma versão que não se escondia mais nas sombras, mas que abraçava a luz. Marie sabia que o futuro estava cheio de possibilidades. Ela não só desejava criar um espaço para mulheres expressarem suas vozes, mas também queria que cada uma delas visse o valor que carregavam dentro de si. A ideia de um coletivo não era apenas uma forma de reunir artistas, mas uma maneira de cultivar um ambiente onde a criatividade pudesse florescer em todas as suas formas. Cada uma das mulheres que participava daquela conversa trazia consigo uma história única, e Marie estava ansiosa para ouvir e aprender com elas.
A despedida dos convidados foi marcada por promessas de futuras reuniões e colaborações. Marie sentiu uma onda de gratidão enquanto abraçava cada uma das mulheres. O que antes parecia um sonho distante, agora se tornava uma realidade palpável. O evento não era apenas um marco em sua carreira, mas um ponto de partida para algo muito maior. O coletivo que havia imaginado estava prestes a ganhar vida, e ela estava determinada a fazer com que cada voz fosse ouvida. Com o coração leve e a mente cheia de ideias, Marie saiu do local, sentindo-se mais forte do que nunca. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas agora, em vez de enfrentá-los sozinha, tinha uma rede de apoio. O futuro não era apenas sobre sua arte, mas sobre o legado que poderia construir. Cada escolha que fazia agora tinha um impacto não só em sua vida, mas nas vidas das mulheres que se uniam a ela. Enquanto caminhava para casa, Marie refletiu sobre a beleza da jornada. O caminho que seguia era claro, repleto de amor, solidariedade e autenticidade. Ela havia aprendido que a verdadeira força não reside apenas em ser bem-sucedida individualmente, mas em elevar aqueles ao seu redor. E com essa nova compreensão, ela estava pronta para enfrentar o que viesse, sabendo que não estava sozinha nessa jornada. O desfecho de sua história ainda estava por ser escrito, mas o que a aguardava era uma narrativa repleta de empoderamento e conexão. Um verdadeiro testemunho do poder da arte e da solidariedade entre mulheres. A jornada de Lucas chegou a um desfecho que muitos considerariam inesperado, mas que ele sabia que era a única conclusão possível para sua história. Após meses de desafios, autodescoberta e crescimento, ele se encontrava agora em um lugar de paz que anteriormente parecia inatingível. Ao olhar para trás, Lucas pôde enxergar claramente como suas escolhas e ações moldaram não apenas sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Ele havia se afastado do medo que o aprisionava e, em vez disso, optou por abraçar suas vulnerabilidades, algo que nunca tinha considerado antes. As dúvidas que o atormentavam, uma vez tão opressivas, foram substituídas por um novo entendimento de si mesmo. Lucas se lembrou de momentos cruciais. A decisão de enfrentar seus medos, ao invés de se esconder deles. A coragem de pedir ajuda quando mais precisava. E, principalmente, a escolha de acreditar em sua própria força. Cada uma dessas ações não apenas o transformou, mas também teve um impacto profundo em sua família e amigos. Eles perceberam a mudança em Lucas e, inspirados por sua jornada, começaram a enfrentar seus próprios desafios com mais determinação. O reencontro com sua irmã, que havia se distanciado durante os momentos mais difíceis, foi um dos pontos altos dessa nova fase. Eles conversaram por horas, compartilhando risadas e lágrimas, e Lucas pôde finalmente expressar o quanto sentia falta dela. Ele percebeu que, ao se abrir e se permitir ser vulnerável, estava não apenas se curando, mas também curando os laços que antes pareciam quebrados. Essa reconexão trouxe uma sensação de alívio e alegria que ele nunca imaginou que poderia sentir novamente. Lucas também se lembrou das pessoas que encontrou ao longo do caminho. Aqueles que, de alguma forma, se tornaram guias e apoiadores em sua jornada. Cada um deles deixou uma marca em sua vida, e ele decidiu que não poderia deixar esse legado se perder. Ele começou a trabalhar em um projeto comunitário que visava ajudar jovens a lidarem com suas próprias lutas emocionais, utilizando sua história como um exemplo de superação. Essa nova missão trouxe a Lucas um propósito renovado, e ele se sentiu realizado ao ver como suas experiências poderiam iluminar o caminho de outros. À medida que o sol se punha em um céu tingido de cores quentes, Lucas percebeu que a vida não era apenas sobre superar obstáculos, mas também sobre celebrar as pequenas vitórias. Ele se permitiu sentir gratidão por cada passo dado, por cada erro cometido e por cada lição aprendida.
O que antes era um fardo se transformou em um tesouro. E a jornada que parecia interminável agora o conduzia a um futuro promissor. A liberdade que Lucas encontrou não significava a ausência de desafios, mas sim a certeza de que ele estava mais preparado para enfrentá-los. Ele percebeu que a vida continuaria a apresentar obstáculos, mas agora ele os encararia com a confiança de quem já superou tanto. A esperança renovada pulsava em seu coração, e ele sabia que poderia e iria enfrentar qualquer tempestade que viesse pela frente. No entanto, a maior transformação de Lucas não estava apenas em suas ações, mas na maneira como ele via a si mesmo. Ele se permitiu ser um ser humano imperfeito, e essa aceitação trouxe um alívio indescritível. A história de sua vida não era uma linha reta, mas um emaranhado de altos e baixos, de luz e sombra, e isso era exatamente o que a tornava bela. Ele aprendeu que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas uma fonte de força que o ligava a todos ao seu redor. Enquanto se preparava para um novo capítulo, Lucas olhou para o futuro com um sorriso genuíno no rosto. Ele sabia que seus sonhos agora eram mais claros e que a felicidade não era um destino, mas sim uma jornada constante. Ele queria viver cada momento com a mesma intensidade que havia descoberto em sua caminhada. A vida era preciosa e ele estava decidido a aproveitá-la ao máximo. A mensagem que Lucas gostaria de deixar para todos era clara. Não tenha medo de se abrir, de enfrentar seus próprios demônios e de buscar ajuda. A transformação é possível, e cada pequena ação pode desencadear uma mudança significativa. A vida não é perfeita, mas é nas imperfeições que encontramos autenticidade e conexão. Ao final, Lucas entendeu que a verdadeira felicidade reside na aceitação de quem somos e na coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. E assim, ele se despediu do passado, abraçando o presente e olhando para o futuro. Com um coração cheio de esperança e gratidão, Lucas estava pronto para escrever o próximo capítulo de sua vida, agora iluminado pela luz que ele mesmo havia aceso em sua jornada.